Em um espaço atemporal, duas figuras se encontram. Zygmunt Bauman, pensador da modernidade líquida, e Jesus, o mestre da compaixão, sentam-se em um banco simples. Ao fundo, a névoa do tempo se dissipa, revelando um horizonte indefinido. Bauman: o mundo em que eu vivi era marcado por uma fluidez constante. As instituições perdiam sua solidez, os vínculos se tornavam frágeis e as pessoas ansiosas tentavam agarrar-se a algo permanente. Mas tudo deslizava como água entre os dedos. Buscavam segurança naquilo que não pode sustentá-los. O coração humano deseja firmeza, mas teme o compromisso. Sim, e esse medo levou ao que chamei de modernidade líquida. Relacionamentos descartáveis, valores mutáveis, uma sociedade onde tudo é efêmero. O que me pergunto é, como falar de amor e compaixão em um mundo que rejeita a estabilidade? O amor verdadeiro não é refém das circunstâncias. Ele exige entrega, mesmo quando o mundo se move como areia movediça. Mas as pessoas evitam a entrega. Elas desejam relacionamentos sem compromisso, liberdade sem responsabilidade. Como convencê-las de que o amor precisa de raízes para florescer? Jesus: o medo da dor as mantém distantes, mas o amor só se torna real quando alguém está disposto a se dar pelo outro. Pois quem se agarra à própria vida, sem partilhá-la, acaba por perdê-la. E, no entanto, essa sociedade líquida rejeita as amarras. Querem liberdade absoluta, mas acabam prisioneiros da própria insegurança. Porque confundem liberdade com ausência de vínculos, mas o amor não aprisiona, ele sustenta. Bauman reflete por um momento. Ele estudou sociedades que fugiam da solidez, mas agora ouve palavras que desafiam esse paradigma. Então, a única maneira de dar sentido a essa modernidade líquida é resgatar a solidez do amor e da compaixão? Sim. Pois no final, não é o que se possui ou o que se conquista que dá sentido à vida, mas o quanto se ama. O silêncio entre eles não é vazio, mas cheio de significado. A conversa apenas começou e há muito mais a ser dito. O cenário permanece etéreo, como se existisse fora do tempo. A neblina do passado e do futuro se entrelaça ao redor de Bauman e Jesus, enquanto o diálogo se aprofunda. Mestre, em meus estudos, percebi que o mundo moderno não apenas rejeita vínculos profundos, mas também teme o sofrimento. Tudo é projetado para evitar o desconforto, para anestesiar a dor. Jesus: o medo do sofrimento tem levado as pessoas a evitar a verdadeira vida. Mas sem dor, não há crescimento. Quem foge do sofrimento foge também da transformação. E, no entanto, a sociedade oferece distrações para evitar essa dor. O consumo, as redes sociais, o entretenimento incessante. Tudo se tornou líquido, até mesmo a fé. Fé líquida não sustenta a alma. Como uma casa construída sobre a areia, ela desmorona na primeira tempestade. E assim as pessoas seguem buscando um sentido, mas se recusam a mergulhar na profundidade da própria existência. Como romper esse ciclo? Jesus: a única forma é pelo encontro verdadeiro. Quando um ser humano se depara com a verdade de seu próprio vazio, ele pode decidir preenchê-lo com amor e propósito ou continuar fugindo. Bauman: mas o mundo moderno não favorece o encontro verdadeiro. Os diálogos são superficiais, os relacionamentos descartáveis, a fé relativizada. Como trazer solidez para uma era tão líquida? Com presença, com entrega. Com o ato de estar verdadeiramente com o outro, sem medo de permanecer. Pois onde dois ou mais estiverem reunidos em nome do amor, ali estará algo que não se dissolve. Bauman suspira, absorvendo as palavras. Ele percebe que sua teoria não apenas descreveu um problema, mas também apontou um caminho para a solução. Então, o antídoto para a modernidade líquida não é resistir a ela com força, mas oferecer algo que ela não pode dissolver: amor genuíno, fé enraizada, relações profundas. Exatamente. A verdade não se liquefaz diante do tempo. O que é real permanece. Bauman olha para Jesus e por um instante vê nele a solidez que faltava em sua sociedade. Ele sabe que há mais a perguntar, mais a compreender. O diálogo continua. A conversa se aprofunda. O tempo parece não existir, e entre palavras e silêncios, Bauman reflete sobre o impacto da modernidade líquida na alma humana. Mestre, percebo que na modernidade líquida, até a identidade se tornou algo fluido. As pessoas não sabem mais quem são. Mudam de opinião conforme a maré da sociedade, se moldam ao que esperam delas, mas nunca encontram um verdadeiro eu. Jesus: quando alguém constrói sua identidade com base no externo, ela se desfaz como um castelo de areia ao vento.
A verdade sobre quem somos não está nas máscaras que usamos, mas no que permanece quando tudo desmorona. No passado, as pessoas encontravam identidade na comunidade, na tradição, na família. Hoje essas estruturas se fragmentaram. Como alguém pode encontrar solidez em um mundo onde tudo escapa pelos dedos? Olhando para dentro. Quem se conhece profundamente não se perde nas correntes do mundo. Eu ensinei, o reino de Deus está dentro de vós. Mas para encontrá-lo é preciso coragem para enfrentar o próprio vazio. O problema é que o vazio assusta. Por isso as pessoas preferem se distrair, preencher suas vidas com conexões superficiais, consumir incessantemente. O silêncio tornou-se insuportável. Jesus. Mas é no silêncio que a verdade se revela. Se a humanidade tivesse a coragem de se calar e escutar, ouviria não apenas o próprio coração, mas também a voz que sempre a chamou. Você fala da fé. Mas como esperar que alguém desenvolva fé em um tempo onde tudo é questionado, onde as certezas são vistas como ingenuidade? A fé não é ingenuidade. A verdadeira ingenuidade está em acreditar que podemos viver sem ela. Mesmo os que negam ter fé, depositam suas esperanças em algo, no progresso, na ciência, no sucesso. A questão não é se alguém tem fé, mas onde escolhe colocá-la. E aqueles que sentem que já não podem mais acreditar, que foram desapontados por sistemas, instituições, até mesmo por religiões. A fé verdadeira não é uma instituição, nem um dogma, nem uma regra imposta. É um encontro, um reencontro com o que há de mais profundo dentro de nós. Quem busca sinceramente, encontrará. Então, talvez a modernidade líquida seja um convite, um chamado para que, em meio ao colapso das antigas certezas, as pessoas busquem algo que não pode ser dissolvido. Exato. E esse algo é o amor. Bauman absorve essas palavras. Ele percebe que a liquidez do mundo moderno, ao invés de ser um fim, pode ser um começo, um impulso para buscar algo eterno. A conversa ainda não terminou. Final. Bauman e Jesus continuam sua conversa em um ambiente onde tempo e espaço não são barreiras. O sociólogo reflete sobre a possibilidade de um mundo menos líquido, enquanto Jesus o conduz a uma compreensão mais profunda da essência humana. Mestre, você falou do amor como algo que não pode ser dissolvido. Mas na modernidade líquida, até o amor tornou-se descartável. Relacionamentos vêm e vão com a mesma velocidade de um clique. O compromisso virou um peso, e as conexões humanas estão cada vez mais efêmeras. O amor verdadeiro nunca foi sobre posse ou conveniência. Ele é entrega, é doação. Mas o mundo moderno tem medo de amar, porque amar significa estar vulnerável. O medo da vulnerabilidade é compreensível. Vivemos em tempos de incerteza. Quando tudo pode ruir a qualquer momento, por que alguém se arriscaria a construir algo duradouro? Porque sem amor, nada tem sentido. Ainda que se construa impérios, que se acumule riquezas ou que se tenha todo o conhecimento do mundo, sem amor, a alma continua vazia. Você mesmo disse que o problema da modernidade líquida é a falta de solidez. E eu te digo, o amor é a única rocha firme. Mas como resgatar um amor que já se perdeu na superficialidade? Com coragem. Coragem de sentir. Coragem de se doar. Coragem de olhar nos olhos do outro e enxergar a sua dor, ao invés de apenas buscar prazer ou conveniência. O amor não é apenas um sentimento passageiro. Ele é uma decisão, um compromisso. Então, a saída para um mundo líquido não está em tentar solidificar as estruturas antigas, mas em construir novas bases sobre algo que não pode ser dissolvido? Sim. A liquidez do mundo pode ser transformada. A fluidez pode se tornar um rio que leva à vida, ao invés de um oceano que afoga. Mas isso depende da escolha de cada um. A questão é, as pessoas terão essa coragem? Jesus. Algumas terão, e isso basta para iniciar a mudança. A verdade sempre começa pequena, como uma semente. Mas uma semente que encontra solo fértil pode se tornar uma grande árvore, oferecendo sombra e frutos para muitos. Bauman reflete. Ele percebe que sua análise da sociedade moderna, apesar de sua precisão, precisava de algo mais. A solução não estava apenas na crítica, mas na ação, na reconstrução, na coragem de amar em meio à incerteza. O diálogo se encerra, mas as ideias continuam vivas, esperando por aqueles que ousarem enxergar além da liquidez do mundo.